Bom tê-lo aqui. É isso. Continue orando pelo pastor Carlos, tá bom? Acho que quem não me conhece ainda, eu sou pastor ali da ICNV do bairro do Cristo em João Pessoa, desde 2009. Já tem um tempo, né? Já tem um tempo, Carlos, olha só, bastante tempo. E estamos ali, está acontecendo agora o culto ali, pastor Alves que veio domingo passado, é uma bênção, está lá nesse momento, né, pregando, ministrando, nesse culto também festivo, culto em que nós louvamos ao Senhor pela vida das mães, é isso. Mas eu vim hoje aqui com muito prazer, com muita alegria, meus irmãos, pode ter certeza. Saí da minha casa, mas com muita alegria para estar aqui com cada um de vocês, com essa igreja. E eu quero transmitir a palavra de Deus para vocês. E o texto que Deus colocou no meu coração, 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Por favor, abra. Por gentileza. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Quem deseja ficar de pé, por gentileza. Terra boa, né, Caruaru? Oi? Cresceu muito. Terra boa, Caruaru, não é? A palavra de Deus diz assim. Preste bastante atenção que o Espírito Santo quer falar para essa igreja. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém? Curva sua cabeça. Soberano e amado Deus, Deus de graça e de misericórdia, a palavra é tua. Ela é poderosa, Senhor. Eu quero pedir a Deus que o que eu vou transmitir hoje para essa igreja, aquilo que eu estudei, o Senhor me faça lembrar, o Senhor me ajude. E também eu quero pedir ao Senhor pelos corações, aqui, ó Deus, essa terra, a qual a semente vai ser lançada, que possa produzir bons frutos, para louvor da tua glória, bendito Deus, eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor, que qualquer impedimento espiritual da parte do nosso adversário, o Senhor repreenda em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor. Mas que haja, Pai bendito, aqui, ó Pai, grande transformação ou transformações para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por gentileza. Por favor, compreendam, ou melhor, prestem bastante atenção. Geralmente eu gosto de, quando eu estou pregando, para que você não cochile, eu vou fazer o seguinte, ei, aí você vai fazer, oi, tá ligado. Vamos fazer um teste? Ei, oi. Então você já tá ligado. Quando eu fizer isso é porque alguém cochilou. A primeira parte desse capítulo, Paulo ele vai discutir problemas originais e contínuos dos cristãos de Corinto. Que problemas eram esses? Em relação a divisões. Vocês vão observar isso da primeira seção do capítulo, que vai do verso 1 ao verso 9. E Paulo vai discutir a respeito disso, vai tratar esses problemas originais, problemas reais, e de fato são problemas que acontecem em todas as igrejas. Ou seja, então nós estamos aqui falando de algo que é moderno, atual. O que Paulo vai tratar faz parte de algo que toda igreja, ao ouvir isso,
realmente é um tratamento do Espírito Santo. E quando você olha a primeira seção do capítulo, você vai ver Paulo tratando disso. E nessa primeira seção, antes de expor o verso 6, o verso 6 é antecedido pelo verso 4, 5, claro. E nesse verso 4, se puder colocar aí, por favor, você vai perceber que nesse verso 4, Paulo vai revelar algo nesse verso 4. É a secularização do pensamento mundano aplicado ao ministério cristão. Quando eles se apegam exclusivamente ao líder, seja Paulo, ou seja, Apolo, e aí o apóstolo Paulo precisa fazer uma pergunta para que a igreja passe a pensar. E a pergunta é: não é evidente que andais segundo os homens, quando há essa questão a quem eu pertenço? E Paulo está dizendo, a gente anda segundo os homens, quando a gente pensa, começa esses questionamentos, a quem eu pertenço. Aí a gente vê quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo. Não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? E aí Paulo vai fazer essa pergunta justamente por quê? Porque havia uma secularização do pensamento mundano aplicado ao ministério cristão. A quem nós pertencemos? A gente sabe que a gente pertence ao único, a Cristo. A gente nem pertence a Paulo e nem pertencemos a Apolo. Nós somos unicamente, exclusivamente de quem? De Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. Porém, o texto segue no verso 5. Os cidadãos de Corintos, eles eram um retrato de um mundo ao avaliar as pessoas por seus privilégios e posição e riqueza. Aí a gente chega no verso 5. E Paulo pergunta se também era isso que os cristãos estavam fazendo. Ele usa termos que refletem uma posição humilde ao descrever Apolo e a si mesmo como servos. Vejam bem, leiam comigo, por favor. O verso 5. 1, 2, 3. São servos por ele que vocês creem. Isto conforme o Senhor se deu a palavra. Aleluia. Agora preste atenção, a gente lê esse texto agora, mas se a gente ir ou formos ao contexto da época, imagine essa leitura aqui, imagine isso em um contexto, em uma colônia romana elitista. Agora pense comigo, Paulo dizendo assim, somos servos. Eu, Paulo e Apolo não passamos de servos. Agora, dentro de um contexto elitista, imagina isso. Agora, pensem comigo. Paulo está dizendo, nós não passamos de trabalhadores braçais. Somos servos. Paulo se apresenta tanto a ele como a Apolo como lavradores, porém com diferentes obrigações. Então a gente percebe aqui que Paulo vai começando a combater, antes de ele falar que ele planta, o outro rega, ele vai combater o contexto da época. Que nem existe a ideia de Paulo, nem a ideia de Apolo, porque na verdade são pensamentos secularizados daquele mundanismo daquela época, e ele vai dizer também, olha, não funciona assim, não é relacionado à elite romana, é relacionado ao cristianismo. O cristianismo não cria elite, o cristianismo cria servos. Olha para o seu irmão e diga, você não passa de um servo. E aí por isso que o apóstolo ele vai dizer assim, tanto eu como Apolo somos servos. A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, o que eu quero, desejo que você pense, é o que nós nos achamos ser na obra de Deus. O que nós pensamos a nosso próprio respeito na obra de Deus. Porém, chegamos no verso 6, 4, 5 e 6. Agora chegamos no 6. E aí Paulo vai
justamente falar isso. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus dá o crescimento. E aí, queridos, nós vamos agora adentrar no texto. Ao dizer eu plantei, Paulo se refere a algo longo e a algo muito custoso. É muito fácil eu dizer assim, veja, eu cheguei a Caruaru. Mas por trás da minha chegada a Caruaru, eu tive que fazer o quê? Pegar uma estrada, pegar o carro, abastecer. Teve tanta coisa por trás para eu chegar até Caruaru. Arrumei bagagem. Tive que visitar minha mãe antes do Dia das Mães para ela não ficar chateada. Não é, pastor Carlos? E ficou. E ficou. Então muita coisa eu tive que fazer. Não é apenas dizer eu estou em Caruaru. Eu vim a Caruaru. E quando a gente olha para esse texto, Paulo dizendo assim, eu plantei, você vai ver que Paulo está se referindo ao trabalho que foi necessário para começar do nada a igreja do Corinto. Do nada. E a gente olha aqui, está o pastor Carlos aqui, ele sabe exatamente o que é começar, tanto ele como Ana, eles sabem o que é começar. Colocar alguém ali, colocar umas cadeiras, sentar, tocar. Quando eu olhei agora, irmãos aqui tocando, eu vibrei, porque eu lembro que era você que tocava. E aí quando a gente olha Paulo dizendo assim, eu plantei, tem muita história por trás para ele falar isso. Então quem lê essa frase acha que é muito fácil apenas dizer, eu plantei. Tem uma história por trás, uma história enorme por trás. Foi preciso, queridos, quando a gente olha para a história, quando a gente vai de Atos 16 a Atos 18, a gente vai ver que essa história de eu plantei, essa frase eu plantei, ela tem uma história longa por trás. É só visitar Atos 16 a Atos 18, a gente vai perceber que essa frase de Paulo, eu plantei, ela tem algo muito longo e custoso. Não é simplesmente dizer eu plantei. E aí a gente vai ver que esse algo longo e custoso, a gente vai ver nas escrituras em Atos 16. Paulo vai para a região de Éfeso. Paulo vai para Bitínia. Paulo vai para Éfeso, Bitínia e depois vai para a Grécia. Você vai ver isso em Atos 16, de 8 a 10. Aí chega, depois disso ele vai sofrer perseguições. Sabe aonde? Veja. Viagens, Éfeso, Bitínia. Aí depois ele faz, sabe o que? Vai sofrer. Meus irmãos aqui, meu Deus, plantar é sofrer. A obra de Deus é igual a sofrimento. Não tem como fugir dessa realidade. Aí Paulo, ele vai agora sofrer, vai sofrer perseguição em Filipos. A gente olha em Atos 16, versos 19 a 26, ele sofrendo em Filipos, vai sofrer em Tessalônica e vai sofrer também, pastor Carlos, em Bereia. Vejam, viagem, vejam, perseguições em 3 lugares. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 10, 17, verso 10 ao 15. Você vai ver perseguição e você vai ver o quê? Viagens. Envolveu tudo isso nessa frase, eu plantei. Muita coisa nisso, eu plantei. Só que Paulo se envolve numa pregação constante e persistente entre aqueles que Paulo tinha mais acesso, judeus e prosélitos da cidade. Você vai ver isso em Atos 18, verso 4. Você vai ver quando diz assim, olha, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ou seja, veja, todos os sábados. Veja, eu estou resumindo aqui. Paulo, ele vai fazer o quê? Viagem. Paulo é perseguido, Bereia, Tessalônica, Filipos. E agora Paulo vai fazer o quê? Todo sábado, Paulo está ensinando o evangelho, está pregando nas sinagogas. Meus queridos, só em falar é cansativo ou não é? Olha quanta coisa!
Mas só que nessa fase que Paulo está pregando, Paulo teve que fazer algo. Sabe o quê? Paulo teve que trabalhar para se sustentar e manter a obra evangelística. Meus irmãos, quantos pregadores chegam a um momento na vida que ele não consegue ter o seu sustento da obra, ele vai ter que fazer tenda. E aqui não é diferente, veja, lá em Atos capítulo 18, verso 3, por isso que eu disse a você, essa primeira frase de Paulo, eu plantei, quando a gente olha para a história por trás, essa história por trás ela tem viagem, essa história por trás ela tem perseguição, essa história por trás ela tem ensino contínuo todo sábado, sem parar nas sinagogas, e essa história tem o quê? Tem que fazer tenda. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, se existe uma coisa que mais entristece o coração de um pastor, não é por preguiça. É porque ele queria estar dedicado 100% à obra de Deus, é o ter que fazer tenda. E Paulo, lá em Atos, capítulo 18, verso 3, ele diz assim o texto, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles Priscila e Áquila. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Queridos, o que eu estou falando para você é que por trás dessa frase, eu plantei, existe uma história de muita luta. Essa história de dizer eu plantei, essa frase de dizer eu plantei, existe uma história de grande luta. Mas aí não termina aí. Aí chega um outro momento da vida do apóstolo Paulo, no verso 5, que ele se dedica totalmente à palavra para testemunhar aos judeus quem é Cristo Jesus. E se dedica totalmente à palavra, para se dedicar somente ao testemunho de quem é Cristo Jesus para esses judeus. Então, essa frase, eu plantei, é uma frase que tem uma história cansativa, exaustiva. Tem uma história de grande luta por trás. Porém, é possível nesse texto perceber a dificuldade dessa obra simplesmente pelo uso da metáfora agrária, no qual Paulo compara o seu trabalho a de um agricultor que debaixo do sol tem de abrir a terra seca e dura para plantar sementes que vão demorar a brotar. Pensa comigo. Repitam comigo, por favor. Viagens, perseguições, orações, ensino. Para depois ele dizer o quê? Eu plantei. A segunda coisa a pensar, irmãos, que eu quero pensar com vocês, é que a obra de Deus não é fácil em nenhum aspecto. Ela não é fácil. A obra de Deus não é fácil em nenhum aspecto. Se fosse somente essa palavra linda e bela do apóstolo Paulo de dizer eu plantei, mas tem toda uma história de lágrimas por trás. Eu falara para a igreja lá do Cristo, eu preguei essa mensagem lá no Cristo. E eu disse assim, meus irmãos, se nós aqui juntos falássemos, nós construímos a igreja. Muita gente ia ficar pautado somente na frase nós construímos. Mas a história por trás, só nós sabemos a história da construção. Lágrima, dinheiro investido, oração, choro, milagre. Quantos milagres só quem estava inserido nessa dor, quem pode presenciar?
Então, quando Paulo diz eu plantei, existe uma história por trás de grande luta, de grande agonia, de grande perseguição. Uma história por trás de grande tristeza, de grandes traições, porque, meu Deus, se fosse, queridos irmãos, nessa noite a frase ela fosse mágica, nós disséssemos assim, eu plantei, ou então eu vou plantar, e tudo se estabelecesse, sem perseguição, sem pregação, sem oração, sem precisar viajar, sem precisar pregar, sem precisar correr de um lado para outro, seria muito bom, mas a realidade não é essa. Quando um homem se dispõe a plantar, é certo que ele vai ter que orar muito, ele vai ter que andar muito, ele que vai ter que pregar muito, ele vai ter que doar muito do seu tempo, ele vai ter que sofrer, ele vai ter que se calar muitas vezes em meio à perseguição, à luta. Essa é a realidade de quem planta. E a gente precisa pensar sobre isso. A obra de Deus não é fácil em nenhum aspecto. Agora tem uma coisa que é preciso a gente entender nessa frase de Paulo, eu plantei. É que existe algo que importa. Existe algo, meu irmão, que importa. Algo mais importante que a perseguição, algo mais importante que o sofrimento, algo mais importante que a dor, algo mais importante que o cansaço, algo mais importante que a luta. É real tudo isso na vida daquele que vai plantar. Meu Deus, como é real. Existe algo muito importante, e esse algo muito importante está revelado lá em Atos, capítulo 9, verso 16. É quando o Senhor chega para Ananias e diz assim, olha, vai lá, porque aquele homem lá é um vaso escolhido. Aquele homem é vaso escolhido lá em Atos capítulo 9, verso 16. Você pode colocar, por gentileza. Isso aqui é espetacular. Ele vai dizer que existe algo mais importante. Tem aquela versão, eu gosto daquela versão que diz assim, importa. Eu não sei qual é exatamente a versão. Você pode ver essa para mim, por favor? Veja aí, por favor. E o servo precisa saber o que de fato importa, meus irmãos. Sabe por que isso? A gente precisa saber o que de fato importa, querido Diácono Mendonça. Sabe por que a gente precisa saber o que de fato importa, querido pastor Carlos, querida Ana? Porque se a gente não souber, se nós não soubermos o que de fato importa, sabe o que acontece? Quando a gente começar a plantar e começarmos as longas viagens, as duras situações da obra, do ministério, sabe o que vai acontecer? A gente se frustra. E aí quando a gente olha para esse texto aqui, olha o que o Senhor fala para Ananias ir visitar ele. Ele diz assim, olha, eu vou mostrar, pois eu lhe mostrarei quanto o quê? Quanto lhe importa ser próspero. Quanto lhe importa ser rico. Quanto lhe importa ser feliz no ministério? Quanto lhe importa ganhar dinheiro no ministério? Quanto lhe importa ser bem sucedido no ministério? Ele está dizendo assim, ó, vai lá, ele é vaso escolhido, ele é meu, eu escolhi ele, agora eu escolhi ele para entender que existe uma importância, que existe algo que importa, e o que importa é ele entender o que é sofrer pelo nome de quem? O Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E aqui quando a gente fala do nome relacionado ao Senhor, está se relacionando à pessoa, ao caráter.
Ou seja, importa ele sofrer pela pessoa do próprio Jesus Cristo. O que eu quero dizer para vocês, sabe o que é, meus irmãos? É que a gente precisa, querido jovem, qual é o seu nome? João Guilherme, que nome bonito, João Guilherme, meu querido, a gente precisa entender nessa obra de plantar, nessa obra de semear, que a gente precisa entender o que importa, sabe por quê? Se a gente não compreender o que importa, a gente deixa a obra. Por favor, olha para o seu irmão e diz assim, você entende que importa você sofrer pelo nome do Senhor? O Senhor não está nos convidando para um parque aquático. O Senhor não está nos convidando para descer num toboágua. O Senhor não está nos convidando para ir para Disney. O Senhor, quando nos escolhe para plantar, Ele está dizendo assim, você vai ter que entender que importa sofrer pelo meu nome. É isso que a gente precisa entender. Agora deixa eu dizer alguma coisa. Deixe eu vos dizer uma coisa. É fácil sofrer? A gente quer sofrer. Mas diz lá que ele é vaso escolhido. E que importa? Sofrer pelo meu nome. Porém, nessa grande obra de plantação, o servo precisa entender que o importante não é a sua posição. O servo precisa entender que não é o meu eu que importa. O servo precisa entender, João Guilherme, que não é a minha vontade que importa. O servo precisa entender, querido Diácono Mendonça, que o importante é sofrer pelo nome do Senhor. Nós estamos dispostos a sofrer pelo nome do Senhor? Nós estamos dispostos a sofrer pelo nome do Senhor? Não é fácil, meus irmãos. Está lá o apóstolo Paulo plantando. Ao mesmo tempo que planta está sofrendo, ao mesmo tempo que planta está chorando, ao mesmo tempo que planta está orando, ao mesmo tempo que planta está pregando, ao mesmo tempo que planta está sendo perseguido. E você está sendo perseguido e plantando, você está sendo perseguido e pregando, você está sendo perseguido e orando, você está sendo perseguido e ensinando, você está sendo perseguido e acolhendo, você está sendo perseguido e mandando carta, você está sendo perseguido numa prisão até e mandando carta dizendo eu estou com saudade e desejo muito visitá-lo um dia. Que é isso? Um homem só consegue avançar na obra de Deus em meio a tudo isso, sabe por quê? Porque antes do chamado, Deus já começa o chamado com ele, fazendo ele compreender o que de fato é importante. E o que importa é sofrer pelo nome do Senhor. Querido pastor Carlos, você veio essa noite para ouvir o que você já está vivendo. Disse, mas pastor Augusto, por que lá armaste este laço para mim? Há 10 anos atrás, a igreja que eu pastoreio sofreu um impacto terrível. Terrível. Algo que abala a estrutura de quem planta. João Guilherme. Eu me lembro outra coisa, Wesley, que quando eu fui chamado para o ministério, não teve nenhum Ananias para dizer para mim,
vai lá, diga para ele que ele é um servo, um vaso escolhido, e ele precisa saber que importa sofrer pelo meu. Não teve. Nenhum Ananias foi na minha casa dizer isso. Pois talvez se fora, eu tivera desistido. Pois quando descobrir que é muito mais além do que pregar e orar, pois quando eu descobri que é muito mais além que um ambiente agradável de cantar, abraçar irmãos, e quando eu descobri que é algo mais além, que tem muita traição, tem muito sofrimento, tem muita dor, tem muito abandono, tem muito esquecimento, eu disse: Deus, cadê o meu Ananias? Porque ele não foi na minha casa. E aí eu me lembro quando eu fui chamado para o ministério, empolgado. Porque eu desejava o ministério. E eu colocava uma camisa e botava um papel aqui, ficava me olhando no espelho e dizia: mas vou ficar bonito como pastor? Olha. Ah, se fosse só algo para foto. São os melhores momentos, são as fotos que são tiradas nas festas. E aí, quando eu fui convidado eu fui avisado que eu ia ser ordenado. Eu cheguei em casa tão feliz, pulando de alegria. Mas cadê Ananias? Ananias não me visitou. Para eu entender o que importa. Porque o homem recém-ordenado ao ministério, ele acha que ele vai ganhar as galáxias para Jesus. Por onde ele passa, ele diz assim: eu vou ali, eu vou ali. Não, ali ninguém foi, eu vou. E aí eu cheguei em casa feliz e ao orar eu disse assim: Senhor, daqui para frente eu não volto mais. Sabe quantas vezes já deu vontade de voltar? Muitas. Mas aí quando eu olho para essa fala do Senhor a Ananias para avisar o escolhido, primeira percepção que eu tenho da palavra de Deus do Evangelho é que eu não posso parar porque Deus me escolheu. A segunda percepção que eu tenho que ter do Evangelho do chamado é: Deus não me chamou para passear na Disney. Deus me chamou exatamente dentro do ministério para quê? Para sofrer. Agora eu quero dizer para você que esse sofrimento não é algo exclusivo do pastor. Olha para o seu irmão e diga assim: é para você, seja bem-vindo. Agora eu posso fazer uma coisa, já que eu não tive um Ananias na minha vida para dizer o que importa, seja nessa noite um Ananias para seu irmão, diga assim: importa sofrer, meu irmão. Qualquer pessoa que coloca a mão na obra de Deus, seja em qualquer área, vai sofrer. Se você se dedicar à IGP da igreja, você vai sofrer. Se você se dedicar ao louvor da igreja, você vai sofrer. Se você se dedicar à transmissão da igreja, você vai sofrer, principalmente comigo, os meus lá. Eu perturbo tanto aqueles povos.
Se você se dedicar à pregação, você vai sofrer. Se você se dedicar à missão, você vai sofrer. Você vai sofrer em tudo que você fizer para Deus. Mas há quem não queira sofrer. E aí é engraçado que alguns, por não desejarem o sofrimento, o que é que eles fazem? Eles preferem recuar, sentar-se. E a fala de alguns é a seguinte: eu prefiro vir à igreja, ficar no meu cantinho sentado, ou sentada, porque são muitos problemas. Eu prefiro evitá-los. Eu vou cultuar ao meu Senhor, mas sem compromisso algum, nenhum. Porque tem muita gente problemática. Para eu sofrer? Não. Já basta o mundo que me faz sofrer. Eu quero dizer para você que Deus chamou você para uma obra que tem o que importa. E o que importa não é seu eu, não é a sua vontade, não é o seu tempo. É sofrer por aquele que é maior. Se existe alguém essa noite aqui que não está trabalhando para o Senhor, você está dando importância ao seu eu. Você está dando importância à sua vontade, simplesmente porque você não quer sofrer. E o que o Senhor está dizendo para ti é que o que importa de fato é sofrer por algo que é maior. E o que é maior é o nome do Senhor da obra. Aleluia! Louvado seja o Senhor! E aí, depois de ser moído muito na luta, naquelas coisas que acontecem em igreja, em obra de Deus, a gente para, a gente diz assim: não dá mais, eu vou desistir. Eu vou fazer outra coisa da minha vida, porque outra coisa da minha vida é mais fácil. Não. Deus nos escolheu e não há decisão, não há outra decisão a tomar ou outra coisa a fazer, a não ser essa que Deus nos chamou para fazer. Mas a obra de Deus não para aí. Paulo diz: eu plantei. E ele diz: Apolo regou. Com essa outra frase, o apóstolo mostra o trabalho de Deus, que o trabalho de Deus não é tarefa para os solitários poderosos. Não é tarefa para homens que acham que podem trabalhar sozinhos. Eu sou capaz. Mas é uma obra para toda a igreja que no uso dos seus dons é utilizado por Deus para fazer crescer o corpo de Cristo. Quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao 7, a gente observa exatamente que Deus coloca cada um com seu dom. E ali você vai sendo usado por Deus justamente para que essa obra seja edificada. E tem o Paulo que planta, tem o Apolo que rega. Deus é isso. A obra de Deus é isso. É por isso que você se afastar, você não está contribuindo com o quê? Com a obra desse Deus. Agora, quem é Apolo? No caso de Apolo, tratava-se de alguém capacitadíssimo por Deus. Veja, por favor, Atos 18, verso 24, minha filha. Veja, por gentileza. Louvado seja o Senhor. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo,
Homem eloquente e poderoso em quê? Nas Escrituras. Agora, não só isso. Ele era alguém capacitado por Deus, mas ele era instruído e encorajado pelos irmãos. Veja o verso 26 e 27. Eu estou mostrando para vocês o corpo. Eu estou mostrando para vocês um Paulo que sofre para plantar. Um Paulo que entende que não para porque Deus chamou ele para sofrer pelo nome do Senhor. E eu estou mostrando para vocês agora um homem que é capacitado para regar, é poderoso, é eloquente, é poderoso nas Escrituras, conhecedor, agora também instruído e encorajado. Veja o verso 26 e 27, por favor. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Veja o próximo. Querendo ele percorrer a Acaia, fizeram o que os irmãos? Animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Recebam ele. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, havia crido. Oh, aleluia. Deixa eu falar para vocês uma coisa, meus irmãos. Quando eu olho para essa obra de Deus, que ela é sofrida, quando eu olho para a grande obra de Deus, que não é fácil, quando eu olho para essa grande obra de Deus, que há sofrimento, a gente também olha para essa obra de Deus, que essa obra de Deus, Deus levanta pessoas capacitadas, Deus capacita pessoas, e que Deus também levanta pessoas para instruir e pessoas para encorajar-nos. Isso é muito lindo dentro da obra de Deus. Ou seja, o que eu quero convocar você, sabe o quê? Eu quero convocar você, trazer essa palavra para o teu coração, é para que você seja um encorajador. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e você chegue para ele e diga assim: não, irmão, não para não. Não, irmão, não desista não. Não pedi para você dizer. Quando algum irmão estiver ali cansado, quando algum irmão estiver dizendo: não, vamos parar, não vamos ficar, vamos desistir, você diz assim: não, nós vamos continuar. Existe o Paulo que planta, existe o Apolo que rega, existe uma igreja por trás que encoraja esse ministério. Ou seja, essa grande obra de Deus não é feita por uma pessoa só. Essa grande obra de Deus é feita por alguém que planta, é feita por alguém que rega, e por uma igreja que encoraja, e que pelos seus dons a igreja é edificada. Aleluia. A terceira coisa a pensar é que nós precisamos nos capacitar para a obra de Deus como Apolo era capacitado. A terceira coisa a pensar é que a igreja de Deus precisa de pessoas capacitadas, mas pessoas que encorajam. E quantas vezes nós somos pessoas que não encorajamos umas às outras? Quem é você nesse universo da obra de Deus? O que você tem feito nessa grande obra de Deus? O que nós temos feito nessa grande obra de Deus? Será que é tempo de parar? Hein, João Guilherme? Qual o nome dessa jovem do seu lado, João Guilherme? Maísa, será que é tempo de parar? Mas aí, finalmente, o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo que realmente importa. Ele vai concluir. Eu plantei, por trás dessa frase eu plantei, eu já havia dito a vocês, viagens, sofrimentos, perseguições, pregações, orações. Apolo regou, por trás dessa frase Apolo regou, preparo, conhecimento,
igreja encorajando, para que o homem regue. É uma relação de todos para que a obra de Deus avance. Mas aí Paulo, diante de tudo isso, ele entende algo. Para que não o faça ser uma pessoa frustrada depois de passar por tudo, nada acontecer. Porque veja, Paulo entende claramente quem é o dono da obra. Porque qualquer pessoa, ao passar por tudo que ele passou, perseguição, viagens, cansaço, e aí depois não acontecer nada, ele podia dizer, não valeu a pena. Aí ele entende. Depois de ele dizer, eu plantei, Apolo regou, ele vai dizer, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, tudo que Paulo e Apolo fizeram resultaria em insucesso total, caso Deus não atuasse. É Deus que dá o crescimento. O que cabe aos Paulos é continuar fazendo o quê? Sofrendo. Por esta obra que é de Deus. O que cabe aos Paulos é continuar sofrendo. Tem Paulos aqui? Tem Apolos aqui? Tem encorajadores aqui? Você está encorajado? Pronto para encorajar outros? Por que eu senti de Deus trazer essa palavra? É porque nós não podemos parar de fazer aquilo para o que Deus nos chamou para fazer. Deus, nós não podemos parar por causa das agonias da obra. Eu quero vos dizer que depois da tempestade vem o tsunami. E depois do tsunami vem o quê? Depois do tsunami vem limpar o que ficou. Esse pode ligar, para eu sair aqui. Vocês botaram esse para me prender, né? Então deixa, preste atenção. Eu nessa noite estou convidando você a encarar com todo o teu coração essa grande obra que é para sofrer. O que Deus vai fazer, escutem, o que Deus vai fazer
Não sabemos. Escutem, por favor, o que Deus está falando para o coração de vocês. O que Deus vai fazer, não sabemos. Mas o que você vai fazer, você já sabe. Plante, regue e se encorajem. Encorajam, ou seja, um ao outro. E Deus, Ele vai fazer algo. O quê? Não sei. Mas você tem que plantar, você tem que regar e você tem que encorajar. Repita comigo. Eu já sei, pastor, o que eu tenho que fazer. Repita. Já sei, pastor. Não queira entrar no mérito de Deus, na área de Deus. A área de Deus pertence a Deus. Mas a sua pertence a você. Faça! Levante-se para plantar. Levante-se para regar. Vá nas casas. Encoraje os desencorajados. Pegue pela mão os que estão sem coragem e diga: vamos! Comece a plantar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e dizer assim: vamos visitar a minha igreja. E de Deus, a parte dele, é dele. Não me cabe. Mas a minha parte eu vou fazer. Fique de pé no seu lugar. Ei! Eu nem precisei falar porque vocês não dormiram. A igreja não é feita só pelo pastor Carlos. É por um povo que planta, que rega e que encoraja. Você está encorajado? Você quer plantar depois que sair daqui? Cadê? Quem vem? A igreja, eu encerro dizendo que a igreja de Corinto, sabe o que é que eu acho lindo? É quando eu olho para a igreja de Corinto, pastor Carlos, meu amado. Vai dizer que aquela igreja, no capítulo 3, se eu não me engano, vai dizer que aquela igreja é carnal. Escuta isso aqui. Aquela igreja é carnal, escuta isso aqui. Mas no capítulo 1, se eu não me engano, de Coríntios, vai dizer assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Sabe o que eu quero dizer para você? A igreja não deixa de ser de Deus por ela ter suas falhas. Ela é de Deus. O que a gente precisa fazer é ser o que Deus nos chamou para ser dentro dessa seara. Pelo amor de Deus, seja o que planta. Pelo amor de Deus, seja o que rega. Pelo amor de Deus, seja o que encoraja.
e deixa o Senhor fazer o que é dele. Amém? Vamos cantar essa música? Olha que música, você conhece. Aleluia, você conhece. Você conhece. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Você conhece essa canção? Quebranta o transforma-me conforme a palavra. Glória a Deus. E enche-me até Peça ao Senhor isso. se ache sorte. Peça para ser usado. Usa-me, Senhor. Peça para ser usado. Usa-me, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, Como abrigo no deserto, como flecha minha sede. no alvo eu Quero ser usado da maneira que te agrada. Em nome de Jesus. Mora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Escuta bem.